Há quem traduza a gratidão através do estilo bombástico das palavras, da eloquência dos discursos, dos gestos comovedores que todos tomam conhecimento. Passam como pessoas reconhecidas, portadoras de méritos e sentimentos comentados. Todavia, tão logo as coisas mudam de rumo e os acontecimentos deixam de atender-lhes aos interesses imediatos, ei-las desiludidas, deprimidas, frustradas. A vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, convite perene à gratidão. Por isso, há somente razões para o agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações. Seja a tua a gratidão silenciosa que opera no bem, porque este é o estímulo constante da tua existência. A fidelidade aos compromissos nobres aos quais aderiste, espalhando ondas de otimismo e de esperança. A atitude paciente e bondosa ao lado daqueles que se desequilibraram e sentem-se a sós. A prece ungida de amor em favor dos enfermos, dos inquietos e dos adversários. A perseverança nas ações relevantes quando outros desertaram. O clima mental de fé e de união com tudo e todos sejam as maneiras de expressares gratidão a Deus e à vida, pela honra de estares consciente da tua existência e presença no universo. A tua gratidão seja o amor que se expande e mimetiza a todos quantos se acerquem de ti, experimentando a dita de viver. Há quem traduza a gratidão através do estilo bombástico das palavras, da eloquência dos discursos, dos gestos comovedores que todos tomam conhecimento. Passam como pessoas reconhecidas, portadoras de méritos e sentimentos comentados. Todavia, tão logo as coisas mudam de rumo e os acontecimentos deixam de atender-lhes aos interesses imediatos, ei-las desiludidas, deprimidas, frustradas. A vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, convite perene à gratidão. Por isso, há somente razões para o agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações. Seja a tua a gratidão silenciosa que opera no bem, porque este é o estímulo constante da tua existência. A fidelidade aos compromissos nobres aos quais aderiste, espalhando ondas de otimismo e de esperança. A atitude paciente e bondosa ao lado daqueles que se desequilibraram e sentem-se a sós. A prece ungida de amor em favor dos enfermos, dos inquietos e dos adversários. A perseverança nas ações relevantes quando outros desertaram. O clima mental de fé e de união com tudo e todos sejam as maneiras de expressares gratidão a Deus e à vida, pela honra de estares consciente da tua existência e presença no universo. A tua gratidão
seja o amor que se expande e mimetiza a todos quantos se acerquem de ti, experimentando a dita de viver. Uma boa noite a todos. Sejamos todos novamente bem-vindos à oportunidade que o Espiritismo nos traz de aprendermos. E se a gente aprende, é bom a gente praticar. Se a gente aprende, é bom a gente ensinar. Porque eu acho que o livro que traz conhecimento traz a responsabilidade de ser lido e também de ser retribuído, repassado, para que aquilo que dali estiver contido seja compartilhado. Eu duvido que haja um ser humano nessa passagem terrena que não tece uma teia com várias pessoas, vários seres envolvidos para possibilitar o nosso crescimento espiritual, nossa evolução, que é a nossa meta maior, nossa necessidade. Por isso estamos aqui. Então, fico muito satisfeito pela presença de todos vocês. Aos que nos acompanham remotamente pelas redes sociais também sejam bem-vindos. E aos espíritos desencarnados aqui presentes também, muito obrigado pela presença de todos vocês. Para iniciarmos nosso trabalho, eu vou chamar a Ana Carla para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos nesse instante fechar nossos olhos, respirar de forma bem lenta e profunda, sentir a calmaria neste ambiente, nesta casa de oração, agradecer a presença do plano espiritual, nos amparando neste momento, guiando a cada um de nós, sentindo essa vibração de amor, de luz caindo em cada um de nós. Que essa energia também se estenda a todos aqueles que não puderam comparecer a esta casa, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, que eles também se sintam abraçados e revigorados com esta energia de luz, de amor. Que essa semana que se inicia seja uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita luz nos lares de cada um de nós. E que a espiritualidade envolva o nosso palestrante da noite, o guiando, o intuindo e amparando neste novo estudo que iremos aprender mais um pouco hoje, essa noite. Que Jesus, nosso Pai maior, Deus e espiritualidade esteja conosco nessa semana e nesta casa, neste momento. Que assim seja. Muito obrigado, Ana. Max Lânio Lacerda. Eu, nessa encarnação, conheci nessa casa, né, Max? Ou reconheci, vai saber. Uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito, muito amor. Nós adquirimos uma amizade engraçada, que é assim que são as amizades não têm explicação, porque nesse advento a gente de vez em quando troca uma ideia fora daqui, a gente se encontra aqui e parece que a gente continua no momento que largou lá atrás, como se nada tivesse acontecido.
Também agradeço a presença dos parentes dele, que também vieram aqui para participar dessa palestra, né? Então, o Max, nascido na nossa terra, Anápolis, hoje mora em Brasília, uma pessoa que eu já falei um monte de coisa boa, porque é o que eu sinto. Um palestrante, um ser humano que gosta de se qualificar como um serzinho, um comum no entendimento dele, né? E ele hoje vai trazer o sentido da vida como tema da noite de hoje. Max, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Se nós perguntássemos a cada um dos mais de 7 bilhões de habitantes deste planeta qual é o sentido da vida deles, nós iríamos obter respostas as mais diversas possíveis. E todas elas, por incrível que pareça, estão certas segundo as suas necessidades evolutivas atuais. E é por isso que hoje nós vamos utilizar os recursos que a doutrina espírita nos dispõe para demonstrar que o sentido da vida varia segundo o estágio evolutivo em que nos encontramos. Nós vamos fazer uma breve viagem ao longo de nossa história evolutiva e nós vamos perceber que nós também, hoje, com o sentido de vida atual, também tivemos sentidos de vidas que hoje nós não mais coadunamos, que nós não mais ajustamos com eles. Mas existe um sentido da vida final, que é o que todo ser humano, todo espírito encarnado que está se humanizando, chegará, que é o sentido da vida da nossa essência, que está vinculado à essência do espírito. E a essência do espírito é a do amor. E é por isso que nós vamos perceber que, pouco a pouco, nós vamos nos espiritualizando e encontrando-nos conosco mesmo, e quando encontramos conosco mesmo, nós conseguimos reverberar a grandiosidade do nosso Criador em nós. Porque nós temos uma frase do benfeitor que André Luiz nos aproximou no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele diz assim: aproxima-se o tempo, ou melhor, aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Emmanuel chega a dizer que o amor e a sabedoria são as duas asas, numa linguagem figurada, que nós precisamos para alçar os pórticos de nossa espiritualidade. Nós não nos espiritualizaremos se não construirmos essas duas bases que sustentam o nosso voo divino. Mas hoje nós queremos trabalhar na nossa essência suprema, que é essa palavra que tão mal entendida ao longo do tempo tem sido feita. Nós temos visto que muitas pessoas confundem esse termo com várias outras visões, mas que na verdade estão compatíveis com o que eles, naquele estágio, conseguem enxergar. Mas ele é a essência de tudo. E é por isso que tem um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome de Lázaro, que tem uma das mais claras e mais lúcidas explicações sobre o amor que eu já vi até hoje. Ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Toda. Por quê? Porque esse é o sentimento por excelência. Sentimento. Amor é um sentimento, mas não é um sentimento qualquer. É o ápice do processo evolutivo desse sentimento. E esse sentimento, quando no ápice, chama-se amor. Quando a criatura, então, diz como Jesus disse, já diz ele: eu e o Pai somos um.
O que significa dizer que ele já faz a vontade do Pai de modo espontâneo. Ele vibra a sua consciência no mesmo diapasão da consciência cósmica. Ele sente e pensa como o Pai sente e pensa. Daí porque nós confundimos, e até hoje algumas escolas religiosas ainda confundem, Jesus como Deus. Porque a confusão faz sentido porque ele é a maior representação de Deus em toda a história deste planeta de quase 5 bilhões de anos. E ele vibrou, viveu como se fosse o próprio Pai entre nós. Em momento algum, ele tergiversou sobre cumprir os mandamentos da vida maior. Por isso, ele foi a maior representação que o Pai poderia nos enviar. Daí porque Allan Kardec ouviu dos Espíritos que ele é o tipo mais perfeito para nos servir de guia e modelo. Não há nenhum outro ser que tenha descido à Terra que tenha o gabarito espiritual que ele tem. E ele veio trazer uma conceituação diferente de vida para nós. Nós demarcamos o tempo humano em antes de Jesus e depois de Jesus, não por fatores históricos, mas por causa da sua doutrina. Uma doutrina de vida, que se nós aprendermos a viver, viveremos bem conosco mesmo, bem com o outro e bem com o cosmos, com a criação divina. E esse movimento maior que ele fez é amor. A palavra-chave de toda a sua história entre nós é amor. Por isso que se você já estiver vivendo o amor, você pode dispensar todo o evangelho, você pode dispensar toda a doutrina espírita, porque você já representará aquilo que é o fim de todos nós. Viver na essência o amor. Então nós precisamos falar um pouquinho disso, porque é uma lei. E se é uma lei, ou você vai amar, ou você vai amar. Não tem jeito de escapar, essa é a sua destinação. Você foi criado, eu fui criado, nós fomos criados para amar. Se nós desviamos dessa rota, a justiça divina, através do mecanismo máximo de fazermos perceber que estamos fora da rota, que chama dor, nos reencaminha para o traçado que foi estabelecido pelo Senhor da vida. Por isso, aquele que faz isso espontaneamente, através do conhecimento, esse não precisa de ser cutucado pelas dores da vida para poder voltar para o roteiro para o qual ele foi destinado. E isso foi deixado de maneira extremamente clara por Jesus, quando ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Vejamos, quem fala coração fala sentimento. Quem fala alma fala na essência, no que é imaterial, que nós não conseguimos nem conceituar. Quem fala espírito fala nessa alma revestida por um perispírito que está se representando no mundo material. E quem fala entendimento fala em razão. Ora, o que ele está dizendo para nós aqui nessa assertiva é que nós amaremos a Deus sobre tudo. Sobre o seu sentimento, sobre a sua essência, sobre a sua realidade material, sobre a sua razão. Isso é uma lei suprema que nós precisamos entender. E mais do que ser uma lei suprema, ele diz que este é o maior e o primeiro mandamento. Ele não disse convite, é mandatório. É isso que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de aceitar. A lei é mandatória. Ou você cumpre ou você cumpre. Se você não cumpre pelo bem, você acaba cumprindo de maneira dolorida para voltar ao bem, mas sempre cumprirá. E ele complementa. E aqui tendes o segundo. São 2. Semelhante ao anterior. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E ele fecha o que Lázaro falou. Toda a lei, tudo que existiu antes de Jesus, os profetas que vieram antes deles, todos estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, se nós aprendermos a viver esses 2 mandamentos, nós já teremos atingido o sentido da vida definitiva, o sentido final da vida. Mas isso não acontece de forma tão simples assim como nós estamos falando. Porque nós, infelizmente, temos ainda um caminho árduo
de querer fazer a nossa vontade e não a vontade do Pai. Quando nós ouvimos a prece dominical, nós ouvimos dizendo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o que a gente acaba fazendo? A nossa vontade. E qual é a vossa vontade? É que nos amemos uns aos outros. Eu não sei amar um ao outro. É que nos amemos uns aos outros como o Filho unigênito que Ele mandou nos amou. Aí nós estamos fazendo a vontade do Pai. Agora isso dá trabalho, porque infelizmente nós temos uma situação íntima de querer cuidar só de nós, inicialmente. Certa ocasião, para a gente deixar isso bem lúcido, nós nos lembramos quando o Chico estava sendo entrevistado por uma jovem repórter e ela estava toda fascinada pelo Chico porque ela achava o Chico uma personalidade incomparável. E ela começou, para elogiá-lo, para engrandecê-lo, porque ela achava que isso era o que ela deveria fazer, ela começou a colocar atributos a Chico e Chico começou a ficar constrangido com aquele jeitinho dele. Minha filha, não faz isso não, eu sou apenas uma coisinha à toa. Olha, se você tirar o Fran do Francisco, olha o que sobra, filha. Eu sou um cisco, nada mais do que isso. E ela continuou insistindo: minha filha, eu não passo de um verme. Aí ele ouviu na acústica da alma dele o Emmanuel falando: não insulte o verme. Eu falei: meu Deus, como não insultar o verme? E o Chico naquela calma, naquela serenidade e sobretudo naquela humildade inata: minha filha, desculpa, eu sou um subverme. Aí a gente ri, né? Porque parece engraçado, mas preste atenção. Esse tal de espírito chamado Emmanuel, ele não dá uma única palavra que não tenha significação profunda. Toda a obra dele, se você comparar toda a obra dele, você vai achar profundidade em tudo que ele fala. E ele consegue uma coisa impressionante. Ele consegue ser aquela pessoa que escreve em poucas palavras uma enormidade de sentidos profundos. Ele consegue concatenar as ideias de uma maneira tão bem elaborada que você fica impressionado de ver como ele consegue fazer isso. Então o que Emmanuel estava dizendo para ele era uma coisa que nós vamos conhecer aqui nessa breve história do tempo que nós vamos fazer aqui. Porque, na verdade, o verme, ou qualquer ser sub-humano, que está abaixo do humano, ele age por instinto. Se você pegar um passarinho chamado João de Barro, e se você tentar achar uma única casa que o João de Barro tenha feito, que não tenha saído de conformidade com o que devia sair, você, por favor, me mostre qual é. Porque todas as casas do João de Barro, elas são feitas da mesma forma sempre. Tem a portinha virada para o lado certo, e eu nunca vi eles usando bússola, viu, gente? Pegando bússola para poder saber onde é o norte, o sul. Todas as vezes eles acertam tudo. Então, o que eles têm? O instinto, segundo Allan Kardec, é uma espécie de inteligência automatizada. Então você não erra. Você não erra. Agora chega um momento que todos nós passamos, que é o momento em que nós somos individualizados como espírito com E maiúsculo. E uma nova atribuição nos é dada, a de pensar de forma continuada e de construir através do pensamento a nossa condição de ascensão espiritual. O mérito evolutivo está no uso adequado do pensamento, de tal sorte que esse pensamento vá cada vez mais se aproximando do pensamento cósmico. Quando o pensamento da criatura for o pensamento do pensamento cósmico, a criatura cumpre a vontade do Pai, aqui na Terra como no céu. E quando o Chico disse que era um verme, o Emmanuel alertou: o verme não erra. Você tem livre-arbítrio, você erra. Qualquer um de nós que temos livre-arbítrio, podemos fazer a escolha que não seja a escolha que o Pai espera de nós. Daí por quê? A gente ri, mas a profundidade de Emmanuel é enorme. Porque toda vez que você toma conta da propriedade da sua vida, que você vai agir não mais por um impulso de um instinto, mas por decisões que você raciocinou, que você elaborou intimamente, segundo as suas vontades próprias, você terá grande chance de não fazer a vontade do Pai, mas fazer a sua. Daí por quê? Não insulte o verme. É uma realidade muito grande nesse sentido. Olha o que diz esse mesmo Espírito Lázaro. Ele diz assim: em nossa origem, todos nós aqui, viu? O homem só tinha instintos.
Então nós éramos como os animais. Agíamos muito mais por instinto, porque a inteligência ainda era muito inicial, era muito germinal. Aí a inteligência vai avançando, ele diz, quando mais avançado, então a gente vai desenvolvendo a inteligência pouco a pouco, e ele coloca esta palavra, e corrompido só tem sensações. O que é corromper? É fazer a sua vontade, não a vontade do Pai. Lembra, o verme, o João de Barro, ou qualquer criatura subhumana que age exclusivamente por instinto, faz a vontade do Pai e não erra. Mas nós, quando entramos nessa etapa evolutiva, nós começamos a tomar decisões que não estão em conformidade com a sã doutrina do Senhor. Por quê? Porque nós somos, nesse estágio, muito fortemente movimentados para atender às sensações. Sensação de comer gostoso, de dormir gostoso, de ter propriedade, de ter carro, de mandar. Um mundo velho de sensações que eu nem quero elencar aqui para não correr o risco de cair em uma delas aqui. Todas elas têm o seu sentido, como nós vamos ver. Todas elas têm uma razão, que são movimentos que a vida precisa nos oferecer para que o mérito evolutivo seja nosso. O tempo vai passando e ele é multimilenar. Nós vamos nos instruindo, nós vamos sabendo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que a vida é tão diferente entre nós, por que uns sofrem e outros não. Nós, quando começamos a chegar a esse estágio, nós começamos a depurar, o contrário do corromper. Aquilo que eu corrompi com as minhas ideações primitivas, ainda rotuladas pelas sensações, eu vou começando a depurar e não mais sensações são do meu interesse, não fazem sentido mais para mim, e eu vou dando muito mais atenção às coisas que me acalentam a intimidade. Não é mais o comer, não é mais o ter poder que me faz fazer a vida ter sentido. É eu sentir bem por dentro. Seja porque eu fiz o que tem que fazer, seja porque alguém melhorou, porque eu pude participar da vida desse alguém. Eu me sinto melhor intimamente, porque alguém se sentiu melhor comigo. Nesse estágio, nós temos sentimentos. Mas esse processo é o processo de humanização, que nós podemos enxergar aqui rapidamente nessa escada que a gente construiu aqui, que é uma alegoria, que está lá no Velho Testamento, a escada de Jacó, a escada de vida de Jacó. Nós começamos essa história evolutiva, mais recentemente, no reino animal. Há muito pouco tempo na história deste planeta, nós deixamos o reino animal. Do ponto de vista de tempo geológico, é um tempo insignificante. Faz muito pouco tempo mesmo que nós deixamos e começamos a sair daquilo que era o 100% de instinto, e nós agíamos exatamente como animais, para aquilo que vai diminuindo o instinto e vai aumentando a inteligência. E aí nós começamos a entrar no mundo primitivo, aquele homem primitivo, aquele homem muito primário, mas que já é homos, não é mais animal. Nesse estágio, nós ainda somos regidos fortemente pelo instinto, mas o germe da inteligência, que vai acordando pouco a pouco a nossa consciência, vai fazendo-se muito gradualmente. E com o tempo, vamos avançando um pouco mais. Atingimos a conquista da inteligência, conseguimos conforto, moradias, saímos da condição de nômades para viver como pessoas que se fixavam em comunidades, elaboramos artefatos que facilitavam as nossas vidas, e a inteligência, então, proporciona o nosso avançar na escada da vida de Jacó. E nós vamos atingir um outro estágio, que é o estágio que hoje domina este planeta, que é o homem comum, que ele está tentando elaborar uma das mais preciosas fases deste mundo de expiações e provas, que se chama obtenção da razão. Mas o que é razão? Razão é a inteligência com responsabilidade. A pessoa pensa, a pessoa sabe, ela está instruindo-se, mas ela pondera. Isso não me convém, isso convém, isso não me convém. Ela tem, então, elementos decisórios no seu livre-arbítrio para não seguir o caminho que não lhe trará paz. Esse é o período da maior dificuldade que nós vivemos. Não dá tanta atenção para as sensações, porque ela é aquilo que se chama o vigiar e orar de Jesus.
Ela nos faz perder ou faz conquistarmos o mérito, segundo nossa capacidade de lidar com ela. Passou um tempo, e no nosso planeta nós começamos a elaborar isso há muito pouco tempo, e agora muito pouco tempo mesmo, coisa de 4.000 anos para cá, nós vamos conquistar um estágio evolutivo que se chama humanidade. Nós vamos ter o homem que não é mais comum, é um homem elevado, ele se destaca pela sua maneira de viver, ele é diferenciado, ele é um peregrino em meio à multidão que não consegue ainda ser como ele. Esse estágio é o estágio em que o que o nutre, o que o move, não é mais satisfazer desejos que a sensação determina. Isso para ele já foi superado. Ele não se importa de morar numa casa bonita, rica, não se importa de ter essa... Isso para ele não faz mais sentido. Ele não se importa de ter comidas elaboradas, caras, ir para restaurantes chiques. Isso para ele não faz mais nenhum sentido. Veja a palavra sentido. O que faz sentido para ele é estar em paz intimamente. E ele compreende que só está em paz quando o outro, ao seu lado, também está construindo a sua própria paz. Esse sujeito vive o estágio evolutivo mais importante que nós podemos ter dentro do estágio da matéria. Esses estágios aqui que nós estamos vendo chama-se humanização do período do espírito na Terra. Então, para a gente dar uma olhada, a viagem ela começa no período hominal que nós estamos vivendo e é uma sequência. Isso aqui é em cadeias, não há saltos. Ninguém salta do instinto para a razão. Não tem jeito. Todos nós temos que passar mais tempo ou menos tempo. Mais tempo quando não fazemos a vontade do Pai, rebeldia. Menos tempo quando somos dóceis. Procuramos nos esforçar para fazer a vontade do Pai. Os nossos erros não são erros que são provocados por decisões de caprichos humanos. Os nossos erros são de experiência e são naturais no processo evolutivo. Esses são os dóceis. Agora, aqueles que teimam em fazer a sua vontade com consciência, em detrimento da vontade do Pai, esses são os erros chamados expiação, não mais de provação apenas. Essa é a viagem que todos nós estamos fazendo, do instinto ao sentimento. E cada um pode olhar para dentro de si e se localizar nessa escada. É uma análise de fórum íntimo. Da animalidade. A crueldade, como você já viu na animalidade, às vezes aparece no ser humano. Você vê muitas ações de nossos irmãos humanos que beiram muito mais a animalidade do que a uma humanidade. No instinto, aquilo que é mais precioso em você, o tesouro mais elevado que qualquer um porta, que se chama consciência, ela está embrionária. É uma semente, é um germe. Nas sensações, ela começa a se despertar, porque a criatura começa a ponderar, ela começa a perceber que não está sozinha no mundo. Ela começa a perceber que ela vive em coletividade. É como aquela criancinha que você cria dentro de casa, pequenininha, aí quando você põe na escola, em casa ela costumava pensar que ela era o centro das atenções de tudo, e era. Quando você coloca na escola, a atenção dela é dividida com outros coleguinhas. Para muitas delas é um choque, para o ser humano também. No sentimento, que é o estágio que nós precisamos conquistar nessa fase muito importante que nós estamos vivendo, que chama-se transição planetária, nós todos que vamos permanecer nesse planeta temos que estar com a consciência desperta. Essa é a fase que nós começaremos a ter um certo entojo com sensações e um certo anseio, uma sede de alimentar os sentimentos. Esse é o processo de espiritualização de todos nós. O ser se espiritualiza desde o reino animal, quando então será individualizado, até o período de humanização completo. Mas vamos dar uma olhada em cada período de maneira rápida. Em sua origem, o homem só tem instintos, disse o nosso querido Lázaro. Ou seja, como já dissemos, o instinto é uma inteligência sem raciocínio. E esse estágio é o que Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. O amor a si mesmo nesse estágio está embrionário. Então não tem nada de errado em você encontrar uma tribo de indígenas primitiva que são antropófagos. Comem-se seus inimigos, porque eles acreditam que comendo a carne do inimigo eles se fortalecem. Isso está compatível com o estágio evolutivo dele hoje, nesse período. Mas não está compatível com alguém que vive numa civilização como a nossa.
Então, são movimentos da vida que todos nós passamos. Tem uma pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos que é muito interessante. Ele fala sobre isso, aí o Espírito responde: inclusive você, meu filho, já foi um deles. Kardec deve ter ficado assim, não é? Quando ele diz você, todos nós. Então aqui a consciência está embrionária. Não espere dele o que ele não pode dar. Jesus chamou este de dar pérolas aos porcos. Ou seja, não dê coisas preciosas, porque a assimilação dele não será adequada para o que você está ofertando. Oferte o que é compatível com a assimilação dele. Ninguém dá comida de adulto para beber, porque não há assimilação. Da mesma forma, no nível evolutivo, a nutrição espiritual é compatível com a capacidade de assimilar. Para que nós possamos ter uma ideia, esse estágio nós passamos aqui na Terra. Isso aqui são imagens de estudos paleontológicos da academia. Aqui nós temos o que ainda animal, não é um ser humano ainda. Esse Australopithecus é um animal, mas está muito próximo. Já é o primeiro ramo que vai dar origem ao Homo sapiens, que hoje aqui começa com o Homo habilis. Perceba que na mão dele tem uma ferramenta muito precária, feita a partir do sílex. Pouco mais avançado, ele já se torna uma pessoa que elabora melhor a sua ferramenta, mas ainda não anda nu. Todo aqui você está vendo que a consciência dele está desabrochando. Ele já não é mais animal, mas ainda não é humano propriamente dito. Ainda não pensa como um ser espiritual. E isso está muito bem retratado lá no Velho Testamento, por incrível que pareça. Ora, os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, ou seja, não tinham pudor. Essa é uma característica da pureza. Jesus diz: o reino de Deus é semelhante para aqueles que se assemelham a crianças. Você já viu uma criança preocupada em vestir roupa? Ela não está preocupada, não tem pudor. A maldade não existe dentro desse estágio da infância no nosso espírito reencarnado. Aqui é uma mesma analogia que simbolicamente está lá no Velho Testamento. Mas surgem aquelas sensações que nós falamos, as paixões, que é uma provocação que nós recebemos. Quanto mais avançado, então, quanto mais evoluído e corrompido, quando conseguimos decidir, não insulte o verme por nós mesmos, e não como o verme que não erra, nós começamos a ser regidos pelas sensações. E aqui a inteligência começa a proporcionar aquilo que nós chamamos de sensações, de paixões. Eu começo a perceber que comer a carne crua como animal nutre, mas não é saborosa. Aí eu começo a trabalhar essa carne e preparo ela com alguns ingredientes, põe no fogo e a carne se torna mais apetitosa. Então eu comecei a buscar prazer em comer e não só para me sustentar. E essas coisas foram provocadas pela obtenção gradativa dessa condição de inteligência. E aí, no Velho Testamento, de novo, em Gênesis está lá muito claro. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Olha só a palavra, perceberam, deram-se conta, começaram a notar aquilo que ele não notava antes porque vivia na pureza, mesmo que aparente. Aqui não, ele já tem o pudor. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram, fizeram roupas para se vestirem porque tinham vergonha um do outro. Aqui a consciência está se desabrochando. É uma fase natural do processo evolutivo. E ela vai se desabrochar forçada, provocada pelas paixões humanas. Disseram os espíritos que as paixões são sinal de atividade, já não é mais a consciência latente. E de consciência do eu, é como a sementinha começando a arrebentar para aparecer o primeiro rebento ali. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham em estado de germe, estado de semente. Então, esse estágio provocado pelas paixões é o acordar do espírito para a sua realidade final, a sua realidade de espírito. Consciência do amor a si mesmo, nesse estágio, começa a se elaborar. Aqui você pode começar a dar um pouco mais de nutrição melhor do que a de um bebê para esse espírito, que ele vai começar a assimilar. Voltando àquela imagem, nós temos a alma primitiva, A com A minúsculo, essa alma é ainda não individualizada. Depois nós temos esses estágios todos aqui. Veja que esse último, o penúltimo, ele já usa uma roupa. E o seu tacape
já é mais elaborada. Esse último, que só tem 12 mil anos, muito pouco tempo. Esse fóssil foi achado lá nos Alpes europeus. E esse homem representa muito parecido com os que nós somos aqui hoje. Todos eles aqui, ó, estão marcando um evidente desenvolvimento da inteligência. Isso é estudo de paleontologia. Isso não é estudo de religião. A consciência do eu, como disseram os espíritos a Kardec, está se elaborando pouco a pouco. Como a plantinha, pouco a pouco, vai se tornando cada vez mais caracterizada. A viagem do instinto rumo ao sentimento está se fazendo gradualmente. Mas, atenção, disseram os espíritos. Por quê? Por que atenção, senhores? Eles disseram assim, ó, as paixões, meu filho, cuidado. São como um corcel. O que é um corcel? Um cavalo selvagem, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Ou seja, o mérito evolutivo da criatura que está aqui neste planeta de expiações e provas é o governo da vontade. Então eu tenho vontade de ter certas coisas que a sensação está me estimulando. Por exemplo, comer. Eu não sei com vocês, mas eu ainda não venci o chocolate. Ele tem ganhado de mim até hoje, viu, gente? Eu não sei porquê, mas esse chocolate é um caso sério. Toda vez que eu olho para ele, eu falo, mas chocolate? Você de novo aqui na minha frente? Na verdade, fui eu que fui lá na gaveta vê-lo, né? E esse chocolate é um movimento de sensação de comer. Eu estou aqui fazendo uma caricatura brincando com vocês para dar um exemplo simples de uma coisa que é gostosa, que você come um, aí dá vontade de comer mais um, dá vontade de comer mais um. Vai comer 33, tenha santa paciência, né, gente? Então, o problema aqui é o governo. Não tem nada de errado em comer o chocolate. Aliás, é uma delícia, recomendo a todo mundo. Mas 33 tem governo de vontade nenhuma. O chocolate é uma coisa muito simples, mas pensa no dinheiro. Tem nada de errado você ter dinheiro. O errado é quando você tem dinheiro e outros não têm, você não faz nada para que o outro tenha. Esse é o errado. Não tem nada de errado você ter poder. O errado é você ter o poder e usar só em seu benefício, e não da coletividade que está sob a sua condição de mando. Tem nada de errado em ter a relação sexual amorosa. O errado é a depravação que muitos de nós se entregam. Tem nada de errado em nada das sensações, em outras palavras. O errado são os excessos. Vigiai e orai, disse Jesus, para que não entreis em tentação. Elas estão lá para nos provocar. Por isso Kardec perguntou, por que Deus pôs atrativo nos gostos dos bens materiais? Por que o chocolate é tão gostoso? Por que ter dinheiro é bom? Por que ter conforto é bom? Por que isso é bom, isso e aquilo? Por quê? E eles disseram, para instigar o homem, cutucar, provocar, induzir o homem ao cumprimento de sua missão. Ninguém está aqui a passeio. Todos nós temos deveres para com a criatura, como criatura para com o Criador. E para experimentá-lo. Ninguém adquire o seu passe para o próximo estágio se não viveu aquilo em si. Ele precisa ser experimentado, passar pela experiência por meio da tentação. Quando você passa pela experiência, você nunca mais você será o mesmo. Por isso que Jesus chamou de tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Se você, por exemplo, já passou fome na sua vida, seja nesta encarnação, seja em encarnações passadas, você sabe o que é passar fome. E se alguém chega perto de você e diz, moço, me dá um prato de comida. Você não pensa. Você não pensa. Você simplesmente se vê nele. Porque você já foi ele em dado momento e aquilo te marcou profundamente e você se movimenta no sentido de atender. Você não pergunta se ele é ladrão, você não pergunta se ele tem doença contagiosa, você não pergunta. Você atende por um impulso de viver nele o que você viveu em você, abrandando a dor que você sentiu. Por isso, a experimentação é necessária para o progresso do espírito. Ninguém recebe a vida por graça, no sentido do mérito. Terá que viver todas as experiências para o mérito ser seu. A função das paixões, portanto, é estímulo e tentação. E Kardec pergunta, mas qual o objetivo dessa tentação? E eles respondem, desenvolver-lhe a razão, que é a inteligência com responsabilidade. Para que serve a razão? Para preservá-lo dos excessos. Por isso que Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então aparece uma situação como, por exemplo, eu já vi uma dramática que aconteceu
em um caso parecido com muitos outros, mas que coincidentemente era de um amigo, em que houve o adultério na família e esse adultério poderia ter sido evitado se a pessoa conhecesse isso aqui. Porque apareceu uma pessoa, a terceira pessoa naquela família, e a pessoa ficou fascinada por ela, um dos cônjuges. E ela sabia que aquilo não era certo. Ela sabia que ela tinha filhos com ele, tinha uma responsabilidade, mais de 15 anos de casamento, viviam bem e em paz. Mas veio uma prova, uma tentação difícil. E ela se sentiu completamente envolvida no impulso de estar com aquela outra pessoa. E não soube dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. E resolveu seguir o caminho que destruiu a família, destruiu relacionamentos. E aí haverá prantos e ranger de dentes, não tenham dúvida disso. Nesse estágio, a consciência está em despertamento. Ela já não decide sem pensar. Ela pesa. Mesmo que ela resolva seguir com o que não convém, e ela se torna mais responsável quando ela faz isso, ela pesa. Por isso que Jesus diz, a quem muito é dado, muito será pedido. Porque você não tem mais o direito de dizer eu não sabia. Você sabe. Se você resolveu seguir por esse caminho, foi uma decisão sua que o verme não faz. Esse estágio é o amor a si mesmo se elaborando, porque você começa a ter peso na consciência pelo que você fez depois. Você começa a se arrepender, porque você sabe, na intimidade do seu coração, que o que você fez não era certo fazê-lo. Então esse é o estágio em que a criatura está amadurecendo, ela sofre por dentro com os erros que ela deliberou tomar. E é por isso que esse estágio é o de elaboração do amor a si mesmo, que começa a amadurecer o amor ao próximo. Essa consciência está aí despertando. Mas o tempo passa e a criatura vai se instruindo, vai aprendendo. São ensinos e mais ensinos que nós temos recebidos desde os egípcios, desde os chineses, desde os nossos irmãos hebreus. Enfim, são várias escolas de ensino da essência da vida que têm sido propagada pelo mundo amando de Jesus. E o próprio Jesus esteve entre nós e trouxe o ensino superior. Então nós vamos nos instruindo. E quando nós vamos nos instruindo, nós vamos percebendo onde nós erramos e vamos buscando corrigir. Então nós vamos depurando. Esse é o estágio em que o sentimento começa a determinar os seus passos, não mais as sensações. Porque quando nós atingimos esse estágio, disse Lázaro, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, nesse estágio, você faz o bem não mais por esforço. Ah, hoje eu vou lá ajudar o pessoal lá naquela campanha. Ah, mas eu estou com uma preguiça, só tem até um programa bom na televisão. Ah, não vou não. Nesse estágio, não existe programa na televisão. A pessoa vive para o outro, tanto quanto vive para si. Ela não dorme em paz enquanto tem uma alma gemendo ao seu lado. Ela não vive em paz enquanto o irmão seu não estiver em paz. Essa é a realidade daquilo que nós chamamos de compaixão. O amor ao próximo, nesse estágio, é realizado por impulso como o verme que não erra. O espírito aqui não erra mais, porque ele atingiu pelo mérito dele, não do verme, que recebeu o instinto como nenhum mérito tendo. Aqui não, o mérito é do processo evolutivo que o espírito se submeteu e venceu. Foi o que Jesus disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Nós também podemos vencer. Esse estágio está pontilhado exatamente porque ele está em construção neste planeta. Esse é o estágio que nós vamos nos instruindo, depurando. Esse é o estágio em que o amor ao próximo torna-se verdadeiramente o amor a si mesmo. O amor é aquela essência da criatura. Aqui é o sentido existencial profundo da vida. A consciência está acordada para a sua realidade profunda. Ela sabe claramente, sem precisar de raciocinar de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Ela sabe que vai largar o corpo, que o que ela vai levar com ela é o que ela fez, tanto no campo da consciência intelectual, como da consciência moral. E isso é o que ela vai carregar com ela quando chega lá e quando chega de lá para cá. São as suas realidades próprias, as suas aquisições. Atingido esse estágio, a criatura vai conseguir alçar um voo elevadíssimo, quando ela não precisará mais reencarnar.
ela já terá passado por todos esses degraus. Não se ama a Deus imediatamente. Primeiro, preciso elaborar em mim alguma coisa para poder compartilhar com o meu próximo. Como é que eu posso dar algo que eu não possuo? Então, os instintos têm a sua função, as sensações têm a sua função, e, finalmente, os sentimentos são a elaboração dos dois. E aqui, nós chamamos isso de maturidade do senso moral. Moral é a regra de bem proceder. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus, disseram os espíritos. E é por isso que nesse estágio, a sensibilidade é uma característica desses espíritos. Eles não conseguem viver em paz com o seu sentimento machucado pela dor do outro. Ele é sensível ao outro. Quando ele atinge esse estágio, ele não precisa mais reencarnar. Esse sentimento, como disse Lázaro no começo, torna-se, sublima-se em amor. E a criatura vive a sua essência. Ela torna-se espírito de luz, como disse Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Glorificai o vosso Pai. É isso aqui. A cada momento que a gente dá um passo à frente na direção do bem, nós estamos brilhando um pouquinho da nossa luz. Esse é o estágio em que a jornada do amor se completa. É o sentido da vida. Voltar para o Pai de onde viemos. É assim que a doutrina espírita sobre o sentido da vida nos ensina. É como ela nos faz perceber a razão de estarmos aqui. Por isso disse Jesus: felizes, bem-aventurados, os puros de coração, os que depuraram-se. Por quê? Porque verão a Deus. Ninguém jamais irá ver Deus com os olhos da carne, porque são matérias. E Deus é espírito e verdade, e não matéria. Ninguém jamais verá Deus apenas pelo raciocínio. Consigo imaginar como seja Deus, mas não sinto, eu não verei a Deus. Eu só verei a Deus quando meu coração for tão puro que reverbere o próprio Deus em mim, que está em mim. Como disse Jesus, vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, a essência de todos nós é divina. O dia que nós atingimos esse estágio, quando nós vibramos e dizemos como Jesus, eu e o Pai somos um. O que significa dizer? Que eu passo a fazer não mais a minha vontade apenas. Ou melhor, a minha vontade é a mesma vontade do Pai. E não só a minha vontade caprichosa. Para nós refletirmos. Não adianta saber de nada disso se isso não tiver utilidade nas minhas cogitações íntimas. A doutrina espírita veio para nos fazer refletir. E refletindo, sentir o que aprendemos. E sentindo, viver o ensino do nobre Senhor Jesus. Perguntamos, é uma jornada, é uma viagem longínqua. A quem devemos seguir nesta viagem? E ele responde, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, que me seguem, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, se você quer saber se você segue Jesus, é só você verificar. Se você se ama, procura, ou pelo menos se esforça para amar ao seu próximo, como a si mesmo. Se você está nessa caminhada, você já está começando a ser um discípulo de Jesus. Mas se você vem numa palestra dessa, vai numa missa, vai num culto, enfim, qualquer que seja o culto religioso, qualquer que seja a escola, e você não muda nada do lado de fora da sua vida, começa a fazer sempre, entra no seu trabalho, quer levar vantagem em tudo, quer ser bem-sucedido, a despeito daquele outro que está ao seu lado, perdendo para você ganhar. Ah, você fala assim, mas isso é jogo da vida, eu tenho que fazer assim, porque senão eu sou tolo. É por isso que o peregrino, o seguidor de Jesus, ele se passa como um tolo, porque ele não valoriza isso. Jesus disse que é melhor você ceder o empréstimo para quem não pode pagar do que perder o empréstimo para quem pode pagar. Percebam como muda o sentido das suas orientações para a vida. Já não é mais cogitar de ter coisas, deixar legados para os filhos, que eles também poderão conseguir se eles forem orientados para essa situação. Quando eu era jovem, eu achava que eu podia ter uma condição para os meus filhos diferente da do meu pai, que não teve condição de deixar nenhum legado significativo para nós. E imaginei que, me estudando, me formando,
teria uma profissão decente, poderia ganhar dinheiro e não deixar os meus filhos passarem a dificuldade que eu tive que passar. Mas era um engano. As dificuldades que eu tive que passar foram uma escola maravilhosa para mim. Se meu pai viesse de novo e me desse dinheiro, eu falei, pai, volta e faz favor, muda isso de novo, eu quero passar a dificuldade de novo. Porque as dificuldades te fazem crescer. Então, os nossos filhos em casa, por exemplo, nós não estamos preocupados em deixar bem patrimonial para eles. Mas discernimento para as tomadas de decisões da vida, discernimento à luz do Evangelho, esse sim. Pensa, se meu filho tiver que enfrentar uma situação de uma proposta indecorosa de suborno, no seu ramo de trabalho, por exemplo, que esteja tentação altíssima, porque muito dinheiro. Meu filho, nessa hora, vai abalar-se se ele tiver essa virtude ainda não conquistada. Se ele tiver essa virtude conquistada da honestidade, isso faz a menor diferença para ele. Mas se ele não tiver, como a maior parte de nós não a temos completa, ele vai sentir um abalo, um desejo de aceitar aquele convite indecoroso, de aceitar uma propina. Mas ele, se tiver tido o Evangelho desde pequenininho, dentro de casa, ter essas lições que são trazidas no Evangelho no lar toda semana, os diálogos na hora do almoço, os diálogos ali nos momentos livres, tranquilos, mas diálogos edificantes, ele vai falar assim, se fosse meu pai aqui, o que ele faria? E se o pai foi um espelho para ele, ele dirá para aquele proponente indecoroso, vai-te, meu irmão. Os outros dirão, mas você é bobo, todo mundo aqui faz isso, por que você não faz? Isso é normal. Normal para vocês, mas não para a minha consciência. Ele passa a ser peregrino, porque ele não segue com a manada, que ainda não sabe o que faz e crucifica aqueles que vêm em nome do meu Pai. É por isso que Jesus diz perdão para eles, não sabem o que fazem. Por isso, nós queremos encerrar com uma análise que não é da razão, é do coração. Porque nós vamos falar do amor e da piedade. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. São palavras de João na sua carta. Pois quem ama, quem não ama a seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Aqui você percebe claramente que entre você e Deus tem uma ponte que chama-se próximo. Enquanto você não atravessar essa ponte, ou seja, enquanto você não amar seu próximo como a si mesmo, você não está habilitado para ver Deus. E é por isso que eu convido cada um de nós aqui a olhar para essa figura. Veja essa criança que está aí. Olha os cabelos dela. Dá para imaginar quantos dias esse menino não toma um banho? Dá uma olhadinha no entrecílios dele, machucado. Olha a roupinha puída, extremamente maior do que o tamanho dele, provavelmente apanhada no lixão onde ele está aqui, pela sua própria mãe, para cobrir do frio, porque isso é no sul do país. Observe como ele agarra o alimento que a mãe pegou no lixo de um de nós e entregou para ele os restos de nossas mesas fartas. Mas, sobretudo, minha amiga e meu amigo, olhe para o rosto assustadiço dele. Veja o medo de um ser que nessa fase é indefeso. Agora, meu amigo e minha amiga, pensa se ele fosse seu filho. Como é que você conseguiria conviver com isso, sabendo que um filho seu está vivendo uma situação dessa? Como é que você conseguiria pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que o seu filho padece o que nós estamos vendo aqui dia a dia? Pois Jesus diz: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes me ver-me. Disse Jesus: em verdade eu vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, mais pequeninos irmãos, a mim mesmo, Jesus, o fizestes. E como ele e o Pai são um, quando você faz um desses pequeninos irmãos, você fez ao próprio Pai. Então nós não podemos mais, diante dessas reflexões íntimas,
Conviver com isso como se isso não tivesse acontecendo. Não é que nós vamos sair daqui e resolver o problema do mundo, que o mundo tem que resolver por si mesmo aos poucos. É que nós vamos ajudar a resolver o problema do mundo onde nós fomos plantados. Nós não precisamos sair daqui para resolver o problema da África, não. Podemos até fazer se quisermos. Nós temos os problemas aqui de pessoas que gemem e choram, muito próximos de nós. E não precisam ser socialmente como essa aqui, desvalidas, não. Muitos dos que convivem conosco têm se suicidado porque não houve amor. Não houve alguém que emprestasse o ouvido para que ele pudesse deixar vazar o que lhe constrangia. E acreditando matar o corpo, que iria matar a dor, ele toma essa decisão deliberadamente, sem saber o que faz. Não queria matar-se, queria matar a dor que o constrangia, que poderia ter sido minimizada, poderia ter sido mitigada, com o simples emprestar de um ouvido, e às vezes está dentro de casa ou próximo das nossas casas. Nós não precisamos sair de muito longe onde nós estamos. Basta termos a boa vontade para com todos. E os Pai, através dos benfeitores, nos encaminhará para onde nós pudermos ser úteis. Pensemos nisso, porque o sentido da vida é fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. É amar o próximo como a nós mesmos, porque daí então amaremos a Deus sobre todas as coisas e isso será o impulso de vida. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Com muito orgulho, sei lá, a gente tem a capacidade, a oportunidade de ouvir o que nós ouvimos aqui na noite de hoje, para que a gente possa respirar, nos olhar e buscar o entendimento que precisamos ter, né? Quando a gente se sente no fim de uma palestra dessa, de alguma forma, com algum sentimento de vergonha, eu acho que é sinal que a palestra valeu a pena. Porque ainda, lógico, nós estamos nos estágios, conforme o Marx falou, intermediários, né? Mas num caminho sem volta. Lembrem-se, e eu estou falando isso para eu me ouvir também. Nós, nesse planeta, permanecerão os que praticam o bem. A transição para o mundo de regeneração significa nós vamos deixar um planeta onde que o mal predomina sobre o bem, para que haja uma inversão de valores. Então, muito obrigado, Max, por mais essa oportunidade de trazer essa palestra para a gente ter a reflexão. Então, convido todos, nesse momento, a fecharem seus olhos, a buscarmos a paz interior, a poder fazer a reflexão sobre aquilo que foi falado aqui nessa noite de hoje. Que possamos, pois, buscar o amor. O amor ainda traz em nós uma dificuldade de entendimento. Isso está tudo certo porque nós estamos evoluindo. O que nos cabe é buscar, dia após dia, o entendimento deste sentimento para que possamos efetivamente evoluir, crescer e migrar rumo ao Pai Maior a cada dia. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela presença daqui nessa noite de hoje. Eu acho que todos que vieram não voltam decepcionados para suas casas. Sim, voltam com a oportunidade de mais uma semana buscar o melhor e
Muito bom isso. Lembrança que na semana que vem não haverá atividade aqui, não terá palestra na semana que vem, porque será a Semana Espírita, né? Na semana que vem, a palestra vai ser lá no INSEB, né? O antigo sanatório. Então, durante toda a semana, a partir de sábado, né? E aí, pulando o próximo domingo, no outro, aí retorna as atividades aqui, de toda a forma, tá? Então, agradeço também aos que nos acompanharam remotamente, pelas redes sociais, e a casa agradece a presença, porque tempos atrás eu reclamava reclamava intimamente, que a pandemia nos afastou, nos tornou mais egoístas e a gente ficou distante, né? A gente percebeu um esvaziamento das casas de uma maneira geral, principalmente, no meu entendimento, das casas espíritas. Então, hoje, quando a gente tem que ter a gratidão de perceber que vocês fizeram presentes. Muito obrigado a todos e vamos despedindo aqui do pessoal que nos acompanha remotamente. Muito obrigado.